Graça e paz, irmãos e irmãs, bendito seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, santificado seja o nome do Senhor, adorado seja o nome do nosso Deus. Nesta manhã nós estaremos dando continuidade à proposta de estudarmos as Santas Escrituras, livro por livro, fazendo a introdução à leitura de cada livro. E hoje nós chegamos no livro do profeta Ageu. Hoje nós entramos nos profetas pós-exílico. Nós estudamos a última vez o profeta Sofonias, que é um profeta pré-exílico. Tiveram alguns profetas que estiveram no exílio, que profetizaram dentro do ambiente do exílio, que foi Ezequiel e foi Daniel, principalmente. Mas hoje nós estaremos iniciando o estudo dos 3 últimos profetas pós-exílicos e também os últimos livros do Antigo Testamento. Nós estamos hoje no livro de Ageu. Próxima semana, se Deus quiser, nós estaremos estudando o livro de Zacarias. E na próxima, o livro de Malaquias. Daí finalizaremos todo o cânon do Antigo Testamento. Foram muitos domingos, né, que nós estivermos juntos online, estudando as Sagradas Escrituras. Hoje nós estaremos meditando, estudando o livro do profeta Ageu. É um livro curto, mas é um livro muito profundo. E eu uso o seguinte método, né? Quando o livro é mais curto, dá para a gente aprofundar um pouco mais em algumas situações. Mas, iniciando, primeiro nós vamos olhar e ver, aí está aí no estudo para os irmãos e as irmãs, que o nome Ageu significa festivo ou minha festa. Então, o nome Ageu está ligado à festa. Ele dá uma conotação de alegria e de festa, que vem bem a calhar com a época e o intuito e o propósito da profecia de Ageu, que Deus enviou a Ageu para ele levar para o povo de Israel depois do exílio. O povo estava voltando do exílio e Deus usou a vida de principalmente 2 profetas, que foram Ageu e Zacarias. Então, Ageu significa festa, festivo, minha festa. E aí, só para reforçar, eu coloquei aqui a ênfase das profecias antes e depois do exílio na Babilônia. A profecia pré-exílica, que eram os profetas que profetizaram antes de acontecer o exílio da Babilônia, enfoca principalmente a idolatria, né? Os profetas pré-exílicos, eles falavam da idolatria, do ritualismo, que são as coisas litúrgicas, ritualísticas dentro do templo de Israel, ou então nas festas de Israel, mas eram que não buscavam o Senhor de coração, mas que era muito frágil, né? A questão dos ritualismos, isso é uma denúncia dos profetas pré-exílicos. A justiça social também, né, era denunciado pelos profetas pré-exílico, que era a desigualdade social, era o pobre, o rico oprimia o pobre, né, a balança enganosa, né, o desprezo pelas órfãs, viúva. Tudo isso era denunciado pelos profetas pré-exílicos, que era justamente para que o povo se consertasse e não viesse a sofrer no exílio. Que o exílio foi que eu chamo de fatura do pecado do povo. Todo pecado tem uma fatura, todo comportamento tem uma fatura, e a fatura chegou e trouxe um exílio de 70 anos para o povo de Israel. Já a profecia pós-exílica, que os profetas, que são os profetas que nós vamos começar a estudar hoje,
enfoca a falta de honra devida ao Senhor e ao ambiente de adoração. Então, os profetas pós-exílicos, eles têm como enfoque, o Senhor enviou eles para falar para o povo, que é a falta de honra. Era o povo que tinha voltado do exílio, mas não estava mais honrando o Senhor, nem honrando nem o Senhor, nem o espaço da adoração que antes havia, antes do exílio. Então, a profecia pós-exílio, ela tem este propósito, que é denunciar a falta de honra ao Senhor, a falta de reverência, de temor ao Senhor e desprezo pelas coisas do Senhor. Coloquei aí o roteiro da leitura do livro, né? Quando os irmãos forem ler esse livro, os irmãos podem consultar, é dos modelos, como eu sempre falo. E eu coloquei aqui, antes da gente entrar propriamente no livro de Ageu, eu trouxe algumas informações somente para nos localizar e nos ajudar na compreensão do livro de Ageu. Eu vou entrar aqui num livro que é o livro de Esdras, que é o livro pós-exílico, que fala da reconstrução do templo. Então, eu vou entrar aqui primeiro no livro de Esdras, explicar o cronograma, em seguida nós estaremos entrando na profecia de Ageu. Primeira coisa que aconteceu foi o decreto de Ciro, que é chamado Cilindro de Ciro, que permitiu que o povo reconstruísse o templo. E diz a palavra em Isaías 45, que fala claramente que Deus usou a vida de Ciro, chamando até ele de ungido, para permitir que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse a cidade. Então, aconteceu o decreto de Ciro. Em Esdras capítulo 1 fala, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por espírito, dizendo. O que ele disse? Aí foi dizendo que estava sendo liberado. Já no capítulo 2, versículo 1, o retorno dos primeiros cativos sobre o governo de Sesbazar, que é um líder, que desceu com os primeiros cativos de volta para Jerusalém, depois do exílio da Babilônia, já com Ciro, como eu acabei de explicar. Esdras capítulo 2, versículo 1. São estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que tinha levado para lá. E voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. Então aqui, no livro de Esdras, capítulo 2, versículo 1, relata o primeiro retorno, as primeiras pessoas retornando para Jerusalém e para Judá, Reino do Sul, descendo já de volta após 70 anos aproximadamente de cativeiro. Já no capítulo 3, versículo 6 de Esdras, fala sobre o altar que foi erguido e as ofertas que foram reiniciadas em Jerusalém. Esdras 3,6 fala: desde o primeiro dia do sétimo mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Então o povo voltou, começou a oferecer sacrifícios ao Senhor, oferecer holocaustos, mas não tinha um espaço adequado, que era o templo. O templo estava queimado, destruído, como a palavra de pedra sobre pedra, e precisava ser reconstruído. Mas o povo iniciou o tempo de adoração ao Senhor. E aí, no Esdras 10, 3, versículo 10, inicia-se a reconstrução das fundações do templo. Então, Esdras capítulo 3, versículo 10, traz informação interessante. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos,
para louvarem o Senhor, segundo a determinação de Davi, rei de Israel. Então, aqui fala que foram lançados os alicerces do templo, né? E os sacerdotes se apresentaram paramentados, as trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor. Então, o sacrifício voltou a acontecer, sem o templo. E aí, em seguida, capítulo 3 de Esdras, versículo 10, fala que os alicerces do templo foram colocados. Então, ali se deu início à reconstrução do templo de Jerusalém. Templo do Senhor, que era o ambiente de adoração pública. Adoração onde o povo de Deus se encontrava para adorar o Senhor, oferecer os seus sacrifícios diante do Senhor, né? E aí, o que acontece? No capítulo 4 de Esdras, acontece uma interrupção da reconstrução. Então, os agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Então, quando começou a reconstrução, aqui fala que as pessoas da terra desanimaram o povo. Quer dizer, começaram a influenciar as pessoas que estavam reconstruindo o templo para desanimá-los. Né? Isso é muito presente na nossa vida. Quando a gente faz alguma coisa, começa a iniciar alguma coisa para o Senhor, geralmente existem as pessoas que tentam desanimar para que a gente desista, para que a gente não avance. Aqui aconteceu isso também. E eles fizeram o seguinte, em Esdras 4, 5. Alugaram contra eles, contra quem? Contra o povo de Judá, conselheiros para frustrar o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, todos os dias de Ciro, que foi permitida a reconstrução do templo, as pessoas da terra, com raiva, né, não aceitando a reconstrução do templo, que aí era a reconstrução do povo espiritualmente, né? Eles alugaram conselheiros para frustrar os planos. Então, toda hora vinha alguma coisa para interromper a construção, a reconstrução do templo. Então, existiam ali opositores, existiam ali pessoas que vinham tentando desviar o povo do propósito que era reconstruir o templo de Israel, de Jerusalém. E aí aconteceu oficialmente a interrupção oficial, né, da reconstrução por ordem de Artaxerxes. E está aí na apostila, né, no estudo. Esdras, capítulo 6, versículo 4, versículo 6. No princípio do reinado Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Agora, pois, dá ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não edifiquem aquela cidade, a não ser com autorização minha. E aí, irmãos, o que acontece? Foi colocado um decreto oficial e a reconstrução do templo ela foi parada oficialmente pelo rei. E que só poderia voltar com a permissão do próprio rei. Então, os desanimadores vieram, os conselheiros vieram, fizeram de todos os meios, usaram todos os meios para a interrupção, até que conseguiram oficialmente que o rei pedisse para que o trabalho finalizasse, acabasse. Né? Então, chegamos aqui à interrupção do templo no tempo de Esdras. Ali aconteceu a interrupção. Aí o Esdras traz algumas informações muito importantes, que é a retomada do templo após a insistência. E aí aparece no livro de Esdras 2 profetas que foram decisivos, que foram instrumentos do Senhor para a motivação, a renovação, a inspiração, a força para motivar o povo na reconstrução. Então, as gentes da terra foram usadas para desanimar o povo. Mas Deus levantou 2 profetas para animar o povo, para motivar o povo, para renovar as forças do povo.
inspirados pelo Senhor. E aí Esdras capítulo 5, versículo 1 fala assim: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, os desanimados, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então a informação que Esdras traz é: olha, no meio do desânimo, quando a obra tinha acabado, Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, que profetizaram aos judeus que estavam lá desanimados, interrompidos de trabalhar, em nome do Deus de Israel e cheio do Espírito do Senhor. Então essa é a informação que Esdras traz, falando de 2 profetas que foram levantados pelo Senhor nesse tempo. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Aleluia. Então, com a profecia, com a motivação, com a palavra de Deus enviada através do profeta Ageu e do profeta Zacarias, o povo se animou. Zorobabel, que era o líder, líder usado por Deus para ajudar na reconstrução, para liderar a reconstrução, e o Josadaque precisava de um sacerdote, e eles recomeçaram a construção do templo, que foi interrompida, e diz que os profetas ajudavam a eles, inspirando, profetizando. Esdras 6,14, os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias. Então Esdras dá a informação que os anciões estavam prosperando, edificando a casa. Por quê? Porque existia 2 profetas que estavam profetizando a reconstrução, ajudando, motivando e trazendo palavra de Deus, de ânimo, de renovação para o povo de Jerusalém, de Judá. Então aqui nós já começamos a ver que existe os desanimadores, existe os intimidadores, existem muitas pessoas que se levantam para tentar parar a obra de Deus, para tentar interromper o trabalho que tem que ser feito da parte de Deus. Porém, Deus levanta sempre profetas para renovar a fé, para trazer mensagens do céu, do Senhor, para reanimar o povo. Porque os profetas não falavam deles, falavam da palavra que o Senhor enviou para animar o povo. E aí chegamos agora no livro de Ageu. Então já vimos que Ageu estava ali, que Esdras ele registrou isso, trouxe essa informação tão importante para nós. E aí, Ageu capítulo 1, versículo 1, inicia-se o livro, as profecias escritas. As profecias que foram faladas no tempo de Esdras aparecem no livro de Ageu, escritas. E aí nós vamos analisar as profecias, qual é o conteúdo das profecias de Ageu no tempo da reconstrução do templo de Jerusalém. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, Zorobabel, governador, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, qual era o conteúdo, Assim fala a palavra do povo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então Deus trouxe uma revelação através do profeta de que o povo estava falando que não era tempo da reconstrução da casa do Senhor. Não era tempo. Vai chegar o tempo, era como se o povo dissesse, vai chegar o tempo, não é o tempo ainda, a gente tem que esperar para reconstruir. Mas aí, no capítulo 3 de Ageu, capítulo 1, versículo 3, traz um confronto de Deus para o povo. Quer dizer, o povo dizia, não é tempo de construir a casa do Senhor, não é tempo.
Mas aí Deus confronta. Ageu 1, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes em vossas casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína? Então Deus mandou o profeta confrontar o povo. Deus trouxe a revelação de que o povo estava pensando e confrontou o povo, dizendo assim: não é tempo de construir o templo de meu templo de adoração, mas é tempo de vocês andarem e morarem em casas apaineladas, quer dizer, casas revestidas, casas bonitas? Lançou essa pergunta. Não é tempo de edificar a casa do Senhor, mas é tempo de edificar a sua própria vida? Então aqui já começa um confronto para o povo, que de alguma maneira, além do desânimo externo que estavam enfrentando, também estavam com foco errado. Primeiro, estavam tentando reconstruir suas casas, que estava lá quebrada, e não estavam olhando para o templo da adoração, da vida espiritual. Porque é compreensível o pessoal passar 70 anos e tal, e querer reconstruir logo suas casas. Mas o que o profeta está dizendo é o seguinte: quando vocês priorizam o Senhor, tudo vai bem. Quando vocês não priorizam o Senhor, as coisas não vão muito bem. Nós vamos descobrir isso no livro de Ageu. Aí eu botei aqui, tempo de refletir. Na revista aí atualizada aparece esse versículo aqui, Ageu 1,5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Quando Deus falou que o povo estava pensando só neles e que não era, dizendo que não era tempo do templo e dizendo que estavam morando em casas boas, Deus falou: considerai o vosso passado. Mas eu olhei esse versículo, considerai o vosso passado, e achei estranho. Falei, mas como que isso tem a ver mesmo? O que significa considerar o passado? Aí eu fui pesquisar em outras traduções, porque é muito interessante, irmãos e irmãs, quando a gente acha um versículo difícil de entender, a gente procura em outras traduções, porque ali provavelmente a gente vai encontrar uma solução, uma linguagem melhor para a gente entender esse versículo. Aí eu procurei em 3 versões que geralmente a gente usa na igreja, né, que é a revista Almeida Corrigida e Fiel, que está escrito assim: considerai os vossos caminhos. Então, dizendo para o povo, olha, não considere os vossos caminhos, as vossas condutas. Na revista e Corrigida, que está escrito assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. E essa versão aqui, essa tradução aqui, nesse versículo, ela acompanhou o original da Bíblia hebraica, que está dizendo assim: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Quer dizer, preste atenção com o coração de vocês nas condutas de vocês. Então, isso aparece na revista e Corrigida. Então, essa versão aqui, ela está parecida, está idêntica à Bíblia hebraica. Então, uma outra Bíblia, tradução mais atual, mais moderna, né, diz assim, nova tradução em linguagem de hoje: pense bem no que tem acontecido com vocês. Pense bem no que tem acontecido com vocês. Depois que o povo falou que não era tempo de construir o templo, era o tempo de morar em casas boas, Deus confrontou. A profecia diz: olhe para a conduta de vocês, aplique o coração, que é isso que vocês estão fazendo. E na NVI, nova versão internacional, agora diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde seus caminhos levaram. Então aqui é para refletir. Deus enviou a profecia para o pessoal refletir sobre as condutas. Aí, refletir em quê? O que estava acontecendo com o povo? Porque o povo estava priorizando primeiro o seu bem-estar e não as coisas do Senhor. O que estava acontecendo? Aí o livro relata o que estava acontecendo. Resultado do desprezo pela casa do Senhor. Muito trabalho, pouco resultado. Deixa eu molhar a palavra aqui.
Aqui fala uma realidade que o povo estava enfrentando, segundo a profecia, porque o povo estava negligenciando as coisas do Senhor. Em Ageu capítulo 1, versículo 6, fala assim: tendo semeado muito, recolhido pouco, e recolhido pouco. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartar-vos, para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Esperais o muito e eis que vem a ser pouco. E esse pouco, quando vos trouxeres para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Aí aqui fala o que estava acontecendo com o povo. O povo semeava, mas semeava muito e recolhia pouco. Comia, mas não se satisfazia. Bebia, mas não saciava. Vestia, mas não se aquecia. Quando recebia o salário, caía num saquetel furado, um saco furado, sem fundo. Então caía e não sabia para onde é que ia, se perdia. E viviam frustrados, porque esperavam muito e acontecia somente o pouco. E aí Deus explica, por que está acontecendo com vocês? Aí o versículo de cima, considerai a vossa conduta. Olha o que está acontecendo, por quê? Aí Deus fala, Ageu 1:9, porque diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que a cada um de vocês corre para a sua própria casa. Aí Deus continua falando pela profecia, por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Por que o pessoal estava semeando muito e colhendo pouco? Porque não tinha orvalho, porque não tinha chuva. Então, pouca coisa se aproveitava da plantação, da semeadura, né? E aí Deus fala que os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Então estava tudo impedido. O Deus Todo-Poderoso, o Deus da natureza, o Deus da criação, impediu, né, que acontecesse ali a prosperidade do povo, por causa que o povo estava priorizando primeiro as suas coisas, seu bem-estar, depois as coisas do Senhor. Ageu 1:11. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre a terra, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. E aqui fala que é claramente uma ação de Deus, é Deus no negócio, é Deus falando, porque diz assim, ó, fiz vir a seca sobre a terra. Então, da onde veio a seca? Foi do Senhor. O Senhor que deu uma ordem para que os céus não chovessem e viesse seca. Por quê? Porque o povo estava priorizando primeiro o seu bem-estar e desprezando as coisas do Senhor. Sendo que foi o próprio Deus que permitiu que o povo voltasse para Jerusalém para reconstruir as suas casas, mas primeiro o templo do Senhor. E aí a profecia dá uma direção para o povo, dando um conselho para o povo. Diz assim, ó, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o que Deus falou na profecia? Olha, suba ao monte, vá lá nas florestas, pegue as madeiras, desça com as madeiras e edifique a casa do Senhor. Reconstrua o templo. Então aqui está a direção de Deus para o povo. O que Deus quer é que o povo, o que Deus queria naquela contexto é que o povo reconstruísse primeiro o templo. Então Deus deu uma orientação. Suba o monte, pega uma árvore lá, madeira, e desce e edifica a casa. Então Deus deu uma orientação. E o que aconteceu depois dessa orientação? Despertamento para a obediência. O temor ao Senhor é o início de tudo. Depois que Deus deu essa orientação, esse chamado, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Zodadac, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo
atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, os tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então aconteceu aqui, irmãos e irmãs, uma reviravolta. O povo despertou por causa da profecia. O povo despertou e disse, não, nós vamos construir. A começar pelo líder, Zorobabel, e o sacerdote. Então, a liderança ali, ela foi despertada depois da profecia. E diz a palavra aqui, ó, Zorobabel tomou a iniciativa, o profeta Josué e também o povo. O povo temeu diante do Senhor quando Deus trouxe a revelação, o porquê que estava na seca, o porquê que estava acontecendo aquilo e que reconstruísse a casa. O povo temeu ao Senhor. Aleluia. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Então vem aquela palavra reconfortante, vem aquela palavra animadora, dizendo assim, eu sou com vocês. Deus falou com o povo, eu sou com vocês nessa reconstrução. Eu sou com vocês. Aleluia. E aí, Ageu 1,14, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Então, o que aconteceu, irmãos? Deus despertou o espírito, o fôlego, o ânimo de Zorobabel, de Josué e do povo. Despertou o espírito das 3 camadas que eram necessárias para a reconstrução do templo de Jerusalém. É preciso uma liderança, é preciso uma liderança espiritual, é preciso o povo concordar. E Deus despertou o espírito dessas 3 camadas para a reconstrução do templo. Aleluia. Aí, irmãos e irmãs, começou o povo animado, a liderança animada, reconstruindo o templo de Jerusalém. E eu coloquei aqui um título no estudo que é Comparações Desanimadoras. Eu gosto muito de defender, irmãos, que toda a comparação é cruel. Toda a comparação é cruel. Seja uma comparação entre coisas, seja uma comparação entre o passado e o presente, seja uma comparação em qualquer nível. Toda comparação ela tende a ser cruel e desgastadora. Aqui aconteceu uma comparação e que Deus ele trouxe, né, ele revelou, e ali estava acontecendo, que o povo estava fazendo o seguinte. Aqui, ó, vamos ver aqui, Ageu 2:1. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é como nada aos vossos olhos? Então, irmãos, o que acontece? Algumas pessoas que sobreviveram, que viram o primeiro templo, que era foi o templo maior e mais suntuoso e mais bonito, que foi o templo de Salomão. O templo de Salomão foi o mais bonito, mais suntuoso, mais, assim, até aqui essa história aqui. E aí o povo que tinha sobrevivido estava olhando para a reconstrução do templo e começou a comparar, dizendo assim: poxa, o outro templo era mais bonito, esse templo aqui não é tão legal. E essa é a comparação cruel, quando nós olhamos sempre o passado, no saudosismo, e dizemos: naquele tempo era bom, era muito melhor, hoje não presta. Falando das coisas de Deus. Né? Naquele tempo a igreja era melhor, naquele tempo o templo era melhor, as coisas... Não. Deus está fazendo coisas novas. Aí aqui, o que acontece? Tinha um povo dizendo: não, aí até o profeta disse: não é como nada aos vossos olhos esse templo aqui? Não é pequeno.
Então acontecia essa comparação cruel de comparar o templo de Salomão com o templo que estava sendo reconstruído. Mais na frente nós vamos ver o resultado dessas palavras do povo. Vamos ver o que a resposta de Deus em relação a isso. Né? Então, por enquanto nós vamos, daqui a pouco a gente responde. E aí, irmãos, eu botei aqui, irmãs, força, pois o Senhor está junto, atuando pelo Espírito. Em Ageu 2,4. Ora, pois, olha o incentivo, a motivação da profecia. Sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. As três classes, a liderança espiritual e o povo. Deus falou, sê forte, sejam fortes e trabalhem na reconstrução do templo. Trabalhe por quê? Porque eu sou com vocês. Quem que disse? Diz o Senhor dos Exércitos, diz o Senhor poderoso guerreiro, Ele está com vocês. Então, irmãos, a profecia veio e reanimou o povo. Né? Porque diz, sejam fortes, trabalhar, porque eu sou com vocês. Então, irmãos e irmãs, isso é animador. E Ageu 2,5, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temas. Deus falou assim, ó, o meu espírito está com vocês, o meu ânimo, o meu fôlego está derramado no meio de vocês, não desiste, não tema, reconstrua o templo, reconstrua a adoração do povo, reconstrua o novo tempo, faça um novo tempo, aleluia. Essa foi a profecia de Ageu. O Senhor presente move com seu poder, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro de pouco, farei abalar o céu, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Então, o que Deus fala? Olha, não temas, eu sou com vocês, meu espírito é com vocês, vocês vão conseguir reconstruir. Sabe por quê? Sou eu que vou mover as coisas, eu vou mover céu, terra, mar. E outra coisa, a minha é a prata, a riqueza está nas minhas mãos. Minha é a prata, meu é o ouro. É como se Deus falasse assim, olha, eu tenho condições, todas as riquezas estão nas minhas mãos. Eu posso providenciar todos os recursos para a reconstrução. Não temas, porque eu já fiz abalar os céus e a terra e o mar. E eu farei abalar as nações. E as nações vão trazer coisas preciosas para vocês. E vocês vão reconstruir esse templo. Essa é uma promessa do Senhor. Deus deu uma palavra de promessa, dizendo assim, olha, minha prata, meu é o ouro. Então a riqueza, ela vem do Senhor. Quando Deus, irmãos e irmãs, resolve na sua soberania abençoar alguém, irmão, ninguém pode travar. Quando Ele resolve usar até as pessoas que não conhecem a Ele para abençoar aqueles que conhecem a Ele, Ele faz do jeito que Ele quer. Tem muitas histórias aí de pessoas que nem conhecem o Senhor, mas são usadas por Deus para abençoar aqueles que conhecem o Senhor. Não porque tem que abençoar, é o próprio Deus que move. Aleluia. Então, irmãos e irmãs, o Senhor dá uma palavra animadora. E aí vem a resposta para as pessoas que estavam dizendo que o templo era mais xoxinho, era menor, não era muito bonito, igual o templo de Salomão. Aí eu botei aqui, ó, o novo de Deus é sem comparação. Irmãos e irmãs, quando Deus traz o novo de Deus, as coisas antigas elas são muito lindas, mas Deus tem sempre novidades para o seu povo. Por isso que ficar, não, que tempo era muito bom. Não, o tempo bom é agora. O tempo foi muito bom, mas o tempo passou, acabou. Agora é tempo novo. E aí Deus fala assim, ó. Ageu 2,9. Aí essa aqui é uma das partes mais conhecidas do livro de Ageu. Né? As pessoas pensam, não, esse templo aqui é menor. Aí Deus fala assim, ó. A glória desta última casa será maior
do que a da primeira. Aleluia. Diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Deus fala assim, olha, vocês que estão comparando, vocês que têm, sabe, a história do tempo de Salomão, eu quero só dizer, o Deus falando, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aleluia. E quando Deus fala dessa forma, em qualquer situação na vida do ser humano, nós podemos ter certeza que nada é comparado ao novo de Deus. O novo de Deus, a glória da segunda casa, a segunda parte será maior do que a primeira. Quando Deus promete isso, a gente pode estar passando o que for, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Assim diz o Senhor. E o Senhor falou que a glória daquela casa, que parecia pequena aos olhos, parecia estruturalmente pequena, mas o Senhor falou, a glória desta casa será maior do que a primeira. Aleluias! A primeira era suntuosa, gloriosa, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias! E aí, irmãos e irmãs, eu coloquei aqui, o que significa glória? O que significa glória? Glória vem de uma palavra em hebraico, kabod, que vem da raiz da palavra hebraica kabed, que significa ser pesado. Mas também significa abundância, riqueza, honra, esplendor, glória do Senhor. Então, quando a profecia veio, ela está dizendo assim, olha, pode ser qualquer uma dessas coisas aqui, ó. Pode ser até beleza. Ó, a beleza da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. A abundância da segunda casa será maior do que a primeira. A riqueza da segunda casa será maior do que a primeira. A honra da segunda casa será maior do que a primeira. O esplendor da segunda casa será maior do que a primeira. E a glória, e a manifestação da glória do Senhor será maior na segunda casa do que na primeira. Aleluia. Então você pode usar qualquer um desses significados aqui. E escolher um, dizer, olha, mas olha, acima de tudo, a glória do Senhor será maior do que no primeiro templo. Coisa linda, irmãos. Então, aqueles que estavam comparando com o passado, desprezando o presente, que Deus estava fazendo um tempo novo, Deus falou, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Isso é em todas as nossa vida, irmão. Irmãs, aquilo que a gente tem passado, Deus, mas antes era... Não, antes não era melhor. Antes foi lindo, mas agora é lindo também. Aleluia. Agora é coisa de Deus. Aleluia. Deus está nesse negócio, né? Negócio na sua vida, na nossa vida, em todos os sentidos. Deus está conosco. Aleluia. Glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluias. E aí, irmãos e irmãs, entramos aqui num assunto que é interessante também, que é Deus confrontando o povo que ainda permanecia impuro. Quando Deus fala assim, ó, ao 24º dia, a profecia fala, no mês 9º, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Então, Deus mandou o profeta perguntar aos sacerdotes o seguinte, qual era a pergunta? Eu coloquei a impureza mais contagiosa que a pureza. Vamos aprender isso aqui. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes, não. Qual foi a pergunta de Deus para os sacerdotes? Aqui é para os sacerdotes, que cuidava da vida espiritual. Dizendo assim, olha, se um objeto santo, que foi santificado, tocar num outro objeto, o outro objeto fica santo? Aí os sacerdotes disseram assim, não fica. Então, nesse sentido, aquilo que é santo não pode tornar outra coisa santa. Essa é a resposta. Os sacerdotes responderam, não. Aí ele continua, então perguntou a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma dessas coisas, ficará ele imunda? Respondeu o sacerdote, ficará imunda. Então, aqui tem uma reflexão para o sacerdote seguinte, olha,
Se uma coisa foi santificada, tocar numa coisa que não é santa, essa coisa não se torna santa. Mas se uma coisa impura tocar nessas coisas, aí se torna as coisas impuras. O que significa, irmãos? Que é mais fácil se sujar do que limpar. É mais fácil viver na impureza do que viver na santidade. Porque a santidade ela não contagia, mas a impureza sim. Então, está trazendo uma reflexão para os sacerdotes, para eles fugirem da impureza. Porque a santidade ela não atinge, ela não consegue santificar outra coisa. Mas, infelizmente, a impureza, ela consegue influenciar muitas coisas. A gente vê isso no nosso contexto, na face da terra, nesse mundo. Diz a palavra que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E é verdade. O pecado se alastra de uma maneira, as pessoas pegam hábitos ruins com a facilidade. Mas a santidade é muito difícil. Poucas pessoas buscam a santidade. Poucas pessoas buscam viver uma vida santa, mesmo da igreja. Poucas pessoas se preocupam em viver uma vida santificada, uma vida separada, uma vida dentro dos princípios bíblicos. Poucas pessoas vivem uma vida de santidade genuína. Muitas pessoas vivem que não diferenciam o que é comum do que é impuro, do que é santo. Acham que tudo é comum, acham que tudo, por estar no ambiente da igreja, tudo é de Deus. Não. Tudo não é de Deus. Tudo tem que ser santificado. Tudo tem que ser dedicado ao Senhor para que se torne coisa de Deus. Como também no mundo, não é tudo ruim, né? Tem situações que, quando a gente se depara, a gente pode abençoar. Porém, a impureza do mundo, ela contagia muito mais do que a santificação. Então aqui está trazendo um alerta para o povo que ainda estava impuro naquele tempo, para os sacerdotes que cuidam da lei, dizendo que a impureza contagia mais do que a pureza. A santidade não contagia, mas a imundícia, infelizmente, contagia muito mais. Então prosseguiu Ageu: assim é este povo, assim é essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é todas as obras de suas mãos, e o que ali oferece, tudo é imundo. Então Deus falou assim: ó, vocês estão vivendo uma vida imunda. Vocês não estão buscando a santidade, vocês não estão diferenciando daquilo que é de Deus e que não é. Vocês estão vivendo um tempo de imundícia. Então Deus trouxe esse alerta para o povo através do profeta Ageu. E aí, irmãos e irmãs, lembrança do templo e sua reconstrução. Agora, pois, considerai tudo que está acontecendo desde aquele dia. Antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Aí Deus traz a lembrança, mais uma vez, do sofrimento do povo antes do povo priorizar o templo. Antes do povo priorizar as coisas do Senhor, olha qual era o sofrimento. Aí ele lembra novamente o sofrimento, que é para o povo lembrar e não viver mais daquela forma. Antes desse tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Deus está lembrando como que o povo estava passando aperto, como que o povo estava sofrendo, porque estava desprezando as coisas do Senhor. Mas aí tem uma promessa de bênção para o futuro, porque o Senhor sempre, a vontade do Senhor é abençoar o povo, a vontade do Senhor é nos abençoar a igreja do Senhor. Essa é a vontade do Senhor. E aí, Ageu 2,19, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, figueira, romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei. Quando o povo voltou a construir o templo de Jerusalém, o templo do Senhor, o espaço da adoração pública, o espaço do mover de Deus publicamente, Deus falou: eu vou abençoar vocês. Aleluia! Deus da palavra honra a quem quer. O Deus da palavra honra a quem quer nessa terra. Ageu 2,20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo:
O Senhor mostrará o seu poder. Fala, Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos, destruirei as forças do reino das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os que estão sobre ele. Aleluia. E os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Então, Deus está falando, olha só, quando vocês voltaram para a reconstrução do templo, eu cuido de tudo. Eu derrubo as forças opositoras, eu vou abençoar. Porque ele prometeu a bênção dele. E aí, irmãos e irmãs, no último versículo deste livro, fala como que Deus opera, como que Deus faz. Desde o começo de Ageu, Deus estava dizendo, ó, enquanto vocês não priorizarem as coisas do Senhor, vocês irão trabalhar muito e o resultado será pouco. Mas depois do despertamento do povo, Deus falou que ia abençoar. E aqueles que compararam o passado com o presente, o passado glorioso com o presente, desprezando o presente, Deus falou que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí Deus chamou a atenção para viver uma vida de pureza, de santidade. E Deus falou que iria abençoar o povo. E aí agora Deus fala que Deus ia dar vitória, as forças, as ameaças seriam destruídas pelo Senhor. E no fim, no último versículo, diz Deus a um homem, ao líder, a Zorobabel. Diz assim, a palavra interessante, que a palavra Zorobabel significa nascido na Babilônia. Então este homem foi nascido na Babilônia, mas foi usado por Deus para conduzir o povo de volta e iniciar a reconstrução do templo. Transformado, então Zorobabel, nascido em Babilônia, foi transformado em um sinal da autoridade e honra do Senhor. E aí aparece aqui nesse versículo, irmãos, o último versículo do livro de Ageu, a seguinte expressão: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, aleluia. Deus disse, olha, eu te tomarei, tornar-te-ei, Zorobabel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. E aí eu coloquei o significado da palavra anel de selar, que é o sinete, sinal de autoridade e honra. Então, irmãos e irmãs, para finalizar, Deus honrou o líder que fez a obra do Senhor. Quando qualquer um honra, prioriza as coisas do Senhor, Deus transforma a realidade da pessoa. Irmãos, irmãs, quanto mais nós nos dedicamos ao trabalho do Senhor, Deus nos prospera, Deus nos abençoa. Quanto mais nós nos dedicamos ao serviço, à diaconia, ao serviço do Senhor, à missão do Senhor, Deus nos prospera. Deus transforma a nossa vida num sinal, num anel de selar, numa sinete, que significa que nós representamos a autoridade do Senhor nessa terra e que o Senhor nos honra, nós somos um sinal de honra. O que Deus quer de cada um de nós, da igreja do Senhor, é nos transformar em servos do Senhor. E quando nós somos servos e servas, o Senhor também nos transforma num símbolo, num sinal de autoridade e de honra nessa terra. Assim termina o livro de Ageu. Um livro inspirador. Um livro que o profeta foi usado para inspirar, para animar, para levantar o moral do povo. Para que o povo entrasse no campo da prosperidade, bênção do Senhor, né? Construindo as coisas do Senhor primeiro. Priorizar as coisas do Senhor. Priorizar a igreja do Senhor. Priorizar o serviço ao Senhor. As demais coisas elas serão acrescentadas. Deus transforma a nossa história num símbolo de honra e de autoridade. Por isso que acaba o livro de Ageu dessa forma. Porque o homem que se dedicou à reconstrução do templo foi o homem que foi transformado num símbolo de autoridade,
no sinal de autoridade, no sinal de honra. Irmãos e irmãs, que nós sejamos os Zorobabéis desse novo tempo, para desfrutar do novo de Deus, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus te abençoe. Creia que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Priorize as coisas do Senhor. Sirva na igreja do Senhor. Sirva no reino de Deus. Por quê? Porque a bênção chegará até a sua vida, até a nossa vida. Deus abençoe, em nome de Jesus, e uma semana de vitória, em nome de Jesus.